Olá, queridos, graça e paz. Quero compartilhar com você um pouco sobre os capítulos 18 e 19 do livro de 2 Samuel. Esses capítulos narram o desfecho de uma perseguição onde o próprio filho de Davi, Absalão, impôs sobre seu pai. Absalão quer matar Davi e tomar o reino do pai. O rei Davi teve várias mulheres na sua vida. Com uma dessas mulheres, ele teve um filho chamado Absalão e uma filha chamada Tamar. E com uma outra mulher, ele tem um filho chamado Amnon. Amnon é meio-irmão de Absalão e de Tamar. A Bíblia diz que ele fica cegamente apaixonado pela sua meia-irmã Tamar e cria um plano para violentá-la sexualmente. Depois que ele pôs em prática esse plano e consumou aquilo que ele tinha desejado, ele teve nojo da sua irmã e a expulsou de casa. A Bíblia diz que quem acolheu Tamar e cuidou dela depois que Amnon fez isso com ela foi Absalão. O texto diz que Davi muito se irou com o que Amnon fez com sua irmã, mas ele não fez nada. Davi não fez nada, mas Absalão fez. 2 anos depois, Absalão mata o seu próprio irmão, Amnon. Davi teve 2 anos para fazer alguma coisa, mas não fez nada. Depois que Absalão fez aquilo, ele foge e fica 3 anos longe. Certo dia, o rei Davi manda chamar de volta o seu filho Absalão, mas Davi não permitiu que Absalão morasse com ele. Davi o manda para sua própria casa. Absalão fica por 2 anos morando em Jerusalém sem ser recebido pelo pai Davi. Até um dia que o próprio Absalão manda um recado para Davi dizendo: "Para que me mandou chamar de volta? Não era melhor eu ter ficado lá?" Houveram muitos espaços vazios entre Davi e Absalão, espaços que deveriam ser melhor aproveitados para restaurar coisas, mas não foram aproveitados por eles. Mas Satanás aproveitou. Pouco tempo depois, Absalão está articulando para matar o pai e tomar o reino dele. O Antigo Testamento fala também sobre a história de Eli, que era um sacerdote. Na sucessão ao sacerdócio, viriam seus filhos. Mas isto não aconteceu, por causa de Eli. Eli ouvia as coisas erradas que seus filhos faziam, mas não fez nada com eles. O próprio Deus repreendeu Eli pela forma como Eli educava os seus filhos e fazia vista grossa aos erros que eles cometiam. Mas Eli não fez nada. Em um só dia de guerra, morreram os 2 filhos de Eli e o próprio Eli ao saber a notícia. Em 1 Timóteo capítulo 3, onde Paulo está falando sobre as pessoas que aspiram ao episcopado, ele dá uma lista de exigências que essa pessoa já deve ter. Uma das exigências que essa pessoa já deve ter é que ele governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina e respeito. Governar bem a própria casa, Paulo não está falando sobre ganhar dinheiro, sustentar a casa e construir um patrimônio, ainda que isso faça parte. Mas ele está falando sobre criação de filhos, criar os filhos sob disciplina e respeito. Timóteo, para quem Paulo escreveu essa carta, é o menino prodígio, onde mais tarde viria a se tornar um dos companheiros ministeriais do apóstolo Paulo. O próprio Paulo reconhece que Timóteo é fruto do trabalho da sua avó Loide e da sua mãe Eunice, da forma como elas criaram Timóteo. Agora, não é interessante que a Bíblia não narra nada sobre o pai de Timóteo, nem o avô dele? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E neste livro contém a última promessa que Deus faz no Antigo Testamento. Deus promete que enviaria o profeta Elias, onde ele ia converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Só é necessário haver conversão, restauração, porque primeiro houve separação, ruptura. Em 2 Timóteo capítulo 3, onde Paulo fala sobre a característica dos últimos dias, que ele chamou de tempos difíceis, uma das características desses últimos dias é que os filhos seriam desobedientes aos pais. Este espírito já está atuando nos últimos dias. E ele vai em cima de todos os filhos, inclusive de filhos de crentes. Mas existe uma graça para você ser um cristão bem-sucedido e um pai e mãe bem-sucedido nos últimos dias. Existe sabedoria e habilidade do alto para você ensinar o seu filho no caminho do Senhor e encaminhá-lo no plano que Deus tem para ele. Existem hoje metodologias inovadoras de como criar filhos. Métodos alternativos aos métodos que a Bíblia ensina. Não teste métodos e fórmulas que homens caídos inventaram de como criar filhos. Fique com a palavra de Deus, porque o Deus que criou o homem, criou também o manual de como esse homem deve funcionar. Deus garante que se você ensinar a criança no caminho do Senhor, mesmo quando ela for velha, ela não irá se desviar dele. Deus já tem um plano para os seus filhos. E Deus é o mais interessado que esse plano aconteça. Peça ajuda a Deus em como fazer isso, porque certamente Ele já quer te ajudar. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que alcance mais pessoas. Se inscreva nesse canal e ative as notificações
para Deus poder continuar te abençoando através deste canal. Até a próxima.